De volta para mais uma aula. Hoje a nossa aula será destinada para alunos da primeira fase da educação de jovens e adultos. Hoje a disciplina envolvida será História. O nosso conteúdo será o voto. Essa palavra tão pequena, com 2 sílabas, 4 letras, mas com um significado muito grande na vida do cidadão brasileiro. O voto é a manifestação oficial que declara a preferência do eleitor em um processo eleitoral. A evolução do voto no Brasil. Como ocorreu a evolução do voto no Brasil? Enquanto ato político, o voto surgiu no Brasil junto com o processo de colonização, a partir de 1530. Então nós vemos o voto lá desde o Brasil colônia. Mas a primeira eleição aconteceu em 1532, que foi uma eleição municipal na Câmara Municipal de São Vicente. No Brasil colônia, até 1821, o voto se dava apenas no âmbito municipal. Não existiam partidos políticos. Então, ainda não tinha aquela abrangência. Ou seja, era uma coisa mais restrita. O voto era aberto e as eleições contavam apenas com a participação de homens livres. Homens, na condição de escravo, não tinham o direito de registrar o seu voto. Eram também marcadas por fraudes. Como era uma eleição aberta, existiam as fraudes, porque pessoas criavam nomes que não existiam, não tinha o título, não tinha um documento legal que representasse ali aquele eleitor. Então era uma coisa mais aberta. A principal curiosidade do voto no período colonial é que homens livres, analfabetos, podiam votar. Temos aí a presença de pessoas que nunca foram à escola, nunca estudaram, nunca procuraram se alfabetizarem, se letrarem, podiam votar no Brasil colônia. Brasil Império. Já na fase imperial, era possível eleger deputados e senadores das câmaras do Império. Já temos aqui um avanço, porque no Brasil colônia ainda não existiam os partidos políticos. Já no Brasil Império, nós já temos partidos políticos, deputados e senadores. Essas eleições aconteciam em 2 etapas. No Brasil Império, as eleições aconteciam em 2 etapas. Na primeira etapa, que era a eleição de primeiro grau, os votantes, termo que designava os cidadãos que votavam nas eleições de primeiro grau, escolhiam os eleitores. Na segunda parte da eleição, aqueles que tivessem sido escolhidos como eleitores elegiam os deputados e senadores. Era basicamente assim. Os votantes escolhiam os eleitores, para que os eleitores pudessem eleger os candidatos. O sistema era assim, funcionava assim. Mas não era todo mundo que era votante, não. Para ser votante, tinha que ter 100 mil réis anual. E para eleitores, 200 mil réis anual. Tinha essa condição, tinha que ter esse trocado aí para ser votante e eleitor. Caso não tivesse, não poderia ingressar nesse sistema. Aqui temos o Brasil República. Com a chegada do presidencialismo, Prudente de Moraes foi o primeiro eleito para o Executivo Federal. Nesse período da história política do Brasil, o voto ainda não era direito de todos. No Brasil República, menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados rasos
indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar. No período do Brasil República, essas pessoas não votavam. Quer dizer, parte da população do Brasil não tinha o direito de votar. Pessoas de 21 anos abaixo não votavam. Mulheres para votar nem pensavam. Analfabetos, no Brasil colônia, era permitido. No Brasil República, não. Mendigos não tinham de jeito nenhum direito de votar. Soldados rasos, soldados tipo S2, também não tinham direito ao voto. Durante esse período de Brasil República, nós temos o voto do cabresto. A República dos Coronéis, que ficou marcada pelo voto de cabresto, nesse período o país ainda era majoritariamente rural e tinha na figura do coronel uma autoridade sobre o poder local. O que foi o voto do cabresto? Numa determinada região do país tinha ali um coronel bem rico. O que acontecia? O candidato ali o procurava, criava ali aquele jogo, aquele acordo. Agora, quem o coronel mandasse votar naquele candidato tinha que votar. Tinha que votar à força. Ou votava, ou apanhava, levava uma surra, ou muitas vezes podia ser até morto se não votasse no candidato que o coronel mandava. Tinha que votar, ou votava ou morria. E tem mais uma. Quando essa pessoa que o coronel mandou votar no seu candidato ia votar, o coronel mandava um jagunço ir lá ver se realmente o eleitor ia votar no candidato dele. Como o voto era aberto, não tinha voto secreto ainda, tudo era permitido. Então, muitos foram forçados a votarem nos candidatos dos coronéis. Um verdadeiro curral eleitoral. Temos aqui a era de Vargas no Brasil. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, o país passa por transformações sociais, políticas e econômicas. No campo eleitoral, destaca-se a criação do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais. Vemos aqui já um avanço dentro da política do Brasil. A criação desses órgãos. Além da instituição do voto feminino e do voto secreto. No período da era de Vargas, o voto feminino se destaca, ganha espaço. A mulher ganha espaço no período da era de Vargas. O voto feminino só foi possível por causa da mudança nas regras eleitorais geradas pelo decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932. Foi necessário mudar regras eleitorais para dar espaço ao voto da mulher. Temos a primeira brasileira a registrar o seu voto, Celina Guimarães Viana. Celina Guimarães Viana, a primeira mulher do Brasil a registrar o seu voto. Foi uma professora brasileira, primeira eleitora do Brasil a votar em 5 de abril de 1928, na cidade de Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte. Já aqui no estado de Pernambuco, nós temos a artista Celina Nigro, primeira mulher a solicitar o alistamento em Pernambuco em 1932, quando foi permitido o voto feminino. Nos outros períodos, a mulher ela não tinha esse direito. Aí a mulher, a partir de 1932, vem conquistando o seu espaço, tanto como eleitora, também como candidata. O voto na atualidade. Nós já vimos o voto no Brasil
colônia, império, república, na era de Vargas e o voto na atualidade. A Constituição define ainda no artigo 14 que o sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, princípio que pauta os três sistemas eleitorais presentes no país. Então, hoje, a questão de votar é para todos, com exceções de alguns, mas o voto hoje é direto e secreto, coisa que não víamos no Brasil colônia, no Brasil império, que o voto era aberto. Aqui nós temos as eleições diretas. A reabertura democrática trouxe a nova Constituição de 1988. Presidente, governadores e prefeitos de grandes cidades serão eleitos em 2 turnos. Jovens com 16 e 17 anos, analfabetos e maiores de 70 anos, ganharam direito facultativo ao voto. Isso quer dizer que pessoas com 16 e 17 anos, analfabetas e maiores de 70 anos, o voto é facultativo. O voto é obrigatório de 18 anos a 70 anos. Que sejam pessoas alfabetizadas. A urna eletrônica. Após experiências feitas desde 1989, 57 cidades com mais de 2.000 habitantes usam urna eletrônica na eleição municipal. Em 2000, na primeira eleição totalmente informatizada do mundo, 110 milhões de pessoas escolheram prefeitos e vereadores de 5.559 municípios do Brasil. Aqui nós temos um exemplo de urna eletrônica, no período de 1989, e aqui temos a urna mais atual, com leitor biométrico, ou seja, a urna mais avançada, a urna da atualidade. Título eleitoral. Falar em voto, não poderia ficar de fora o título. O título de eleitor é o documento necessário para que o brasileiro vote e participe da vida política do país, pois comprova o alistamento eleitoral, informa o número de inscrição, zona e seção eleitoral, onde deve ser exercido o voto. No Brasil, na época de Vargas, o título ele possuía foto. Temos aqui alguns exemplos de títulos, inclusive o do presidente Getúlio Vargas, que possuía foto. Mais tarde, os títulos passaram a não usar as fotos. E temos aqui um exemplar de título mais atual, que é o título com leitura biométrica, identificação biométrica. Eu tenho aqui uma atividade, segue aqui uma atividade para vocês fazerem aí em casa. Letra A. Quem são os governantes do município? 2. Sublinhe apenas as frases com informações corretas. Letra A. Os governantes do município são escolhidos pelo governador. Letra B. A população escolhe o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores do município. Letra C. Os secretários também são escolhidos pela população. E a letra D. No dia da eleição, as pessoas votam nos candidatos que escolhem as informações corretas. Por meio do voto, as pessoas escolhem com liberdade os candidatos que querem. A eleição é importante para o município, com certeza. Faça uma pesquisa para saber o nome do prefeito do seu município, o nome do vice-prefeito do seu município, o nome de 2 vereadores do município. Segue aí esta atividade. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês.
Fiquem com Deus e um forte abraço.